que é visão monocular? Quais são os direitos de quem enxerga com apenas um olho? Pessoas com visão monocular são consideradas deficientes? E você sabia que em Jacareí está se formando o Instituto Nacional de Visão Monocular? O TV Câmara Entrevista está começando e o tema de hoje é justamente esse: visão monocular e as suas implicações. Nós vamos entender juntos com a Valéria Muniz, do Instituto Nacional de Visão Monocular em Jacareí, mais sobre esse assunto que pode atingir a qualquer um de nós. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, eu que agradeço. Valéria, só para a gente ter uma noção desse universo sobre a visão monocular, que eu particularmente não conhecia, a gente vai assistir um vídeo do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para a gente começar a nossa conversa aqui. O Revista TST está de volta. Chegou a hora de conferir uma das dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag QueroPost. E a dúvida publicada no Facebook é do Guilherme Damasceno. Ele quer saber quais são os direitos da pessoa com visão monocular. A resposta a gente fica sabendo agora. Fabiana perdeu a visão do olho direito aos 9 anos de idade, quando foi atropelada em um estacionamento por um ciclista em uma bicicleta de corrida em alta velocidade. O olho dela foi atingido pelo guidão da bicicleta, que era virado para frente. Essa pessoa fugiu, eu nunca soube quem é, né? Essa pessoa que me atropelou. Eu fiz um tratamento durante 2 anos, e durante esse período de tratamento eu desenvolvi catarata por conta do trauma, e aí eu fiz uma segunda cirurgia para catarata. Ao final do o tratamento era para que eu não perdesse a visão, mas ao final do tratamento o médico esclareceu para minha mãe que meu problema tinha sido na retina, descolamento total de retina, e que eu não recuperaria a visão nem com transplante. Hoje ela usa uma prótese no lugar do olho por motivos estéticos. Não é uma prótese perfeita, mas ela amenizou muito aquele desconforto que eu tinha de me olhar no espelho e de não me enxergar naquilo que eu via. Então eu ainda enfrento um processo de adaptação e todos os dias ao acordar, se eu tenho que levantar às 6, eu levanto 2 horas antes para colocar a prótese e voltar para a cama, para esperar uma dor passar, para esperar parar de lacrimejar. A assistente social conta que já trabalhou em lugares onde foi discriminada por causa da deficiência. Sofria assédio por parte de uma coordenadora, uma pessoa que era na hierarquia maior que eu, e ela sempre me falava assim: você é muito apática, por que você não me olha nos olhos? E até então eu não usava prótese, e para mim era muito difícil, né, ouvir aquilo. Eu sabia porque eu não olhava nos olhos, mas para ela era normal esse tipo de pergunta. E ela era um pouco maldosa no sentido de: você não casou ainda? Por que você não casou? Deve ser o seu olho. Só que ela dizia isso de uma maneira muito sutil e sempre só para mim. Depois dessas experiências, Fabiana conseguiu uma vaga destinada a pessoa com deficiência em uma empresa privada. Ela foi aprovada após passar por um processo seletivo. Para isso, precisou passar por uma perícia médica e exames oftalmológicos. O sentimento é de satisfação, porque é provar o óbvio, né? É ser aceito como você é, né? Porque não é uma questão de você adquirir vantagens. Há um sentimento, por exemplo, de dizer que a pessoa com visão monocular não tem as dificuldades de uma pessoa que tem cegueira total. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, não, isso é inquestionável. Mas também não pode se dizer que uma pessoa com visão monocular leva uma vida completamente normal com uma pessoa que é binocular. Isso também não é uma verdade. Como o próprio nome explica, quem tem visão monocular enxerga de apenas um dos olhos. A noção de profundidade é limitada e a visão periférica também é comprometida. Por causa disso, as pessoas podem ter uma série de dificuldades, como, por exemplo, subir escadas, cruzar a rua, praticar esportes ou até mesmo exercer algumas atividades profissionais, como, por exemplo, trabalhar no alto. Ainda não há previsão expressa em lei, mas existe um projeto na Câmara dos Deputados que equipara a visão monocular à deficiência visual. Além disso, os tribunais superiores têm entendido que quem tem visão monocular tem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Os direitos do portador de visão monocular são os mesmos direitos de qualquer deficiente, seja deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual ou alguma deficiência psíquica. São exatamente os mesmos.
inclusive a questão das cotas de empresas privadas. O artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados é obrigada a preencher de 2 a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. O cumprimento de cota é uma cota para deficiência. Em geral, não há algo específico para portador de visão monocular ou para deficiente físico. É uma cota só, essa questão. E a fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos seus auditores. A súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ainda que o candidato com visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Em um caso que chegou ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, uma candidata à vaga em serviço público com visão monocular conseguiu liminar para ser incluída na lista de pessoas com deficiência. Após a decisão do TST, ela entrou no cadastro reserva no cargo de técnico judiciário, de acordo com os termos previstos para pessoas com deficiência no edital do concurso público. Valéria, eu não tinha noção do que passa uma pessoa com visão monocular. O que é a visão monocular? E eu quero que dentro dessa pergunta você conte um pouco da sua história de vida, o que aconteceu, como que você chegou onde você está agora. Então, não é só você não, muitas pessoas não têm, né, esse tipo de informação, mesmo porque a deficiência visual monocular, ela não é tão divulgada. Então, e muitas das pessoas que são monoculares, elas mesmas não têm esse conhecimento, que elas têm as isenções, os direitos como outras pessoas com deficiência, e elas também nem sabem que elas são consideradas deficientes, né? No meu caso, eu nasci com miopia degenerativa. Então, quando eu comecei a caminhar, né, os primeiros passinhos, a engatear, eu sempre ia para o lado esquerdo e nunca para o direito. E eu esbarrava, mesmo muito pequenininha, bebê ainda, e tinha que, né, não tinha tanta informação, meus pais não tiveram as informações que nós temos hoje ou tentamos passar. Enfim, aí foi notório essa observação por parte dos familiares, que pediram, leva, porque é estranho, ela só vai para um lado e não vai para o outro, ela esbarra, ela é muito... E mesmo assim, e meu pai, né, demorou, né, para ter esse conhecimento e realmente ter essa preocupação, porque ele achava que era uma coisa normal, coisa que não é diferente hoje, por muitos pais acham que isso é normal, porque, né, principalmente quando a criança tem olhos claros, os olhos são mais sensíveis, aquela coisa toda. E quando foi diagnosticada, eu já estava cega, né, do olho direito. Então eu perdi a visão do olho direito muito novinha, antes de completar 1 ano de idade. Mas nós não tínhamos, a família não tinha essas informações que nós temos hoje. Quando eu fui inserida na escola, então eu era tratada pelos professores, né, como uma criança estabanada, né, uma criança talvez assim com dificuldade no aprendizado, né, e eu sempre me esbarrava com as outras crianças, derrubava as coisas, enfim, e era tudo por conta da deficiência. Então, eu fui tratada nos primeiros anos aí da escola como uma criança ou que tinha problemas, né, de dificuldade de aprendizado ou como uma criança estabanada. Enfim, e isso eu só fui me dar conta já na fase adulta, né? Uma questão também, porque o que acontece? Na época eu era muito estrábica, né? O meu olho era muito feio, então as pessoas sempre praticaram bullying na escola, ou quantas pessoas olhavam assim e falavam assim, nossa, mas você tem um olho lindo. Mas não funciona. E eu me lembro uma fase também na escola que minha mãe me levou, né? E a primeira pergunta da professora foi, ela tem algum problema de saúde, alguma coisa? Mas meus pais, muito simples, eles não tinham esse conhecimento, falaram assim, não, ela só não enxerga de um olho. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E para mim não. E muitas das vezes nem comentava com meus pais o que eu passava na escola. Por vergonha, muitas das vezes até mesmo para que eles não ficassem muito preocupados comigo e fosse lá alguma coisa, né, tirar algum tipo de satisfação com outras pessoas. Enfim, na fase adulta foi difícil,
porque a discriminação e o preconceito é muito grande. Então, né, e na fase adulta eu tive que trabalhar, e por ironia do destino, eu sou professor de formação, né, sempre lidei com crianças, e eu sempre tive muito cuidado com meus alunos, os pequenininhos, né, e principalmente se eles estavam enxergando, né, se a distância entre a lousa e a carteira estava, sabe, não estava prejudicando, e quando prejudicava, a minha atenção era mais específica para essas crianças. Eu tinha que ter esse trabalho com crianças com qualquer outro tipo de deficiência, para que não deixar que essas crianças passassem por tudo que eu passei na escola, né? Eu queria ser uma professora, mas uma professora acolhedora, né? E uma professora que fizesse com que a sala, os outros coleguinhas, recebessem esse coleguinha com deficiência, sabe? De uma maneira respeitosa, respeitando as diferenças e colocando aquela criança também para participar das outras atividades. E eu me lembro que uma coisa muito interessante, que quando eu fui assistir um filme 3D, né? Eu via que todo mundo estava muito emocionado, todo mundo agitado no cinema, e eu parada, né? Tipo, o que está acontecendo com esse pessoal, que parece que está todo mundo louco, e eu parada aqui. Porque o deficiente monocular, ele não tem a visão em 3D. Então, a gente vai morrer sem saber o que é um filme em 3D. A gente não tem essa visão. Então, depois na fase adulta, só depois que eu fui saber que era por conta da deficiência, porque eu também não sabia que eu era considerada deficiência, e por conta da minha deficiência que me colocava e me coloca muitas limitações, né? Valéria, ainda falando sobre essas limitações, você falou sobre as limitações externas, ou por parte das outras crianças, outras pessoas que não entendem isso, mas além de não ter essa noção de profundidade, por exemplo, a pessoa com deficiência monocular, ela pode dirigir? Quais são as outras limitações, digamos assim, que uma pessoa com deficiência monocular tem? Então, a pessoa com visão monocular não tem a visão em 3D, a gente não tem a noção de distância e profundidade, então subir e descer escadas para a gente é uma coisa bem complicada, porque você não tem a noção de profundidade, né? Exercemos muitas das profissões que exigem nessa visão periférica, uma coisa que nós não temos, então nós somos impedidos de exercer, né, essas funções, como motorista de um ônibus, motorista de caminhão, empilhadeirista, né, e tantas outras profissões que exijam o campo periférico, essa visão periférica. Também, no dirigir, nós podemos ter habilitação A e B. Nós não podemos exercer atividade remunerada com habilitação C, D e E. Muitas das vezes a pessoa fala assim, mas pode dirigir, então vocês não são deficientes. A gente tem que entender que até mesmo quem tem um membro amputado, ele pode dirigir, né? Então, com a adaptação, com o carro, né? No nosso caso, nós podemos dirigir, sim, carro e moto, mas carro de passeio, no caso, né? Mas tem essa questão das pessoas, muitas das vezes, não nos vermos como deficientes, porque é muito cultural. Então, principalmente porque não há tanta... A gente sabe que nossas políticas públicas na área de inclusão é complicada, né? Não tem tanto, assim, um questionamento de prevenção, de divulgação, para que a pessoa mude um pouco a sua percepção, o entendimento do que é uma deficiência. Deficiência é aquilo que te limita, tudo que é considerado anormalidade. Então, o que é normal para um ser humano? É você ter os 10 dedos, né, das mãos, né? Você ter as duas orelhas, os 2 olhos, isso é o que é normal. A partir do momento que você tem isso, alguma normalidade, isso entra no campo da deficiência. Então, nós temos que entender assim, as pessoas veem, se você tem as 2 pernas, mas uma você precisou amputar, então você vai utilizar uma perna mecânica, né? No caso da visão monocular, mesmo com a prótese, ela não é funcional.
ela só é estética. Nada vai lhe trazer a visão de volta. Você tem prótese? Não, eu não uso prótese. Então, no meu caso, eu perdi massa ocular, eu tenho perdido, e também por causa do fator idade, que você vai perdendo. Então, você fica com a pálpebra, né, um pouco mais murcha e vai fechando. Então, você tem que ter esse cuidado para depois, ou até mesmo fazer a cirurgia para o levantamento da pálpebra. No meu caso, foi a miopia degenerativa, que com antes de 1 ano de idade eu fiquei cega do olho direito. Então, mas muitos casos, a pessoa tem aquele olho atrofiado, aquele olho, uma cor diferente do outro, e tem pessoas que têm um olho muito feio, né, esteticamente falando. Então isso é o maior choque para a sociedade, muitas das vezes. Ele olha porque o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então as pessoas são muito ligadas à estética, então quando você olha assim, então, e até as empresas mesmo, a dificuldade de inserir, né? Então, dependendo da vaga, que a pessoa precisa ficar exposta, lidar com o público, então será que isso não vai chocar? Será que não vai? Então, tem tudo isso que a gente tem que estar trabalhando, né, com a sociedade. E então, a visão monocular, ela pode vir de uma doença e pode vir de um acidente, como a gente viu ali na reportagem. Mas, a minha pergunta é, eu tendo, até que porcentagem que me falta na vista, eu sou considerada uma pessoa com deficiência monocular? Eu tenho que não enxergar totalmente de um olho, ou eu já não tendo, por exemplo, 80%, já sou considerada? Então, porque são dois fatores. O CID 54.4, né, tem pessoas que ela tem a visão, que ela fala assim, a percepção de luz. Você tem a percepção de luz, mas você não consegue identificar o objeto. Então, é como se eu não tivesse uma visão, mas com aquela visão que é considerada amonocular, ela só identifica um objeto ou vulto, né? Que as pessoas, eu vejo um vulto, mas você não identifica o objeto. Então isso não é funcional, porque você não tem a visão. Você só vê o vulto ou a percepção de luz, mas você não identifica. E a pessoa que é cega total, que é o meu caso, né? Então a acuidade visual é colocada num contexto aí de 200 por 200, né? 20 por 200 e 20 por 400. Então, aí essa pessoa já caiu numa acuidade que praticamente ela não tem a visão. Ou se ela tiver só a percepção de luz, mas não é uma visão funcional, né? Ela tem que ser uma visão funcional para que você tenha visão. Mas a partir do momento que sai desse contexto, ela deixa de ser funcional. Então, é considerado monocular. E, Valéria, como que você é a fundadora do Instituto Nacional de Visão Monocular, que vai começar justamente aqui em Jacareí? Como que surgiu essa história toda? Conta pra gente. Então, quando eu soube, né, da deficiência monocular, eu fui me aprofundar cada vez mais. Então, aí eu apresentei esse projeto em Jacareí e foi abraçado, né, pelo Dr. Rodrigo Salomão, e logo em seguida o nosso prefeito sancionou, porque muitos deles, muitos políticos, né, da área, hoje que a gente procura também esse apoio para que seja divulgado e para que as leis elas sejam funcionais, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, enfim. E aí, a partir desse momento, eu fui conhecendo um pouco mais. Em Jacareí, graças a Deus, a nossa cidade abraçou o projeto, foi sancionado em tempo recorde. Em 6 dias, o nosso prefeito sancionou a lei. E aqui é funcional. Mas aí eu me vi naquela responsabilidade, como eu já tinha um ciclo, né, de pessoas ao meu redor com o mesmo problema que eu, também com visão monocular. Então, eu achei interessante que nós pudéssemos levar esse projeto que saiu de Jacareí para os municípios vizinhos. E aí eu fui percorrendo esses municípios e apresentando, né, ao legislativo e, em consequência, ao executivo para que fosse sancionada a lei nesses municípios. Como o estado de São Paulo, né, são 645 municípios, então isso a gente tem que um trabalho de formiguinha. Aí nós vimos, junto com o Diego Chevilage, que é um militante da causa também, de Pernambuco. Então, ele está comigo desde o início, quando eu soube dessas informações todas. Nós vimos que a demanda é muito grande e as pessoas precisam ser informadas dessa deficiência. Então, aí nós vimos a necessidade de abrangermos, né, uma coisa muito mais ampla a nível nacional, porque nós já tínhamos, né,
grupos no WhatsApp, grupos nas páginas do Facebook, mas que não ficasse só nisso, mas que a gente pudesse realmente ter um trabalho, né, já concluído, da onde que surgiu tudo isso, que foi de Jacareí, né, que pegou um pouco mais de força, né, abrangendo todo o estado de São Paulo. Mas como no Nordeste, no Norte, no Nordeste, o número de monoculares também é muito grande, então não adiantava fazermos alguma coisa só a nível de um único estado, e sim abrangemos todo o Brasil. E nós tivemos essa ideia, e já tínhamos várias pessoas conosco. Nossa, mas vocês têm que ter uma associação, uma ONG, alguma coisa assim, para prestar esse tipo de assessoria. Como vocês tiveram, mas são muitas pessoas que precisam ser atingidas. Então, nada mais do que você ter uma coisa formalizada, uma coisa legalizada, que você possa, com muita responsabilidade, respeito a essas pessoas, que você possa prestar assessoria a elas. E junto aos municípios também, porque o nosso objetivo é assessorar para que possamos, junto com o nosso poder público, trazer melhor qualidade de vida a essas pessoas. E entender que não é pelo fato de você ser deficiente que você é incapaz, que você é improdutivo, né? Então a gente traz a qualidade de vida dessas pessoas, fazemos o trabalho de resgate da autoestima, mostrar para essas pessoas a valorização do potencial humano, que isso é muito importante, e junto com as empresas, né, a gente poder oferecer o melhor colaborador dentro daquela função, né, uma função compatível, mas mostrar essas habilidades que esse profissional também tem. Valéria, então, a nível federal e estadual, o monocular já é considerado um deficiente? A nível estadual, o monocular é considerado como deficiente em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Né? Em âmbito federal, hoje tramita já no Congresso 6 projetos de lei, né, que já alguns deles já passaram pelas comissões e só falta agora vir a plenário. Então hoje nós lutamos, a militância atua mais na esfera federal para que possamos agora ser reconhecidos. Porque em esfera estadual, mesmo assim, muitas pessoas perguntam, mas se existe uma lei no estado, por que o município precisa fazer a regulamentação? Precisa, porque como o estado de São Paulo é muito grande, 645 municípios, muitas das vezes essa lei ela não foi divulgada, né? Então você trazendo a qualidade de vida para essas pessoas, elas tendo os direitos delas reconhecidos em âmbito municipal, isso fortalece uma lei estadual. E fortalecendo a lei estadual, então quer dizer, fica muito mais fácil da conquista por uma lei federal. Então hoje tramita, né, em esfera federal 6 projetos de lei, que 3 deles eu acho que faltam agora só vir a plenário para serem votados. Ok, lembrando que aqui em Jacareí o projeto já foi aprovado em dezembro de 2017, foi um projeto de lei apresentado pelo Dr. Rodrigo Salomão e já foi sancionado pelo prefeito, então aqui em Jacareí o monocular já é considerado um deficiente. A gente está ampliando aqui o tema sobre visão monocular e as suas implicações. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes.